Vamos falar hoje um pouco sobre o que significa idolatria. Em Isaías capítulo 42, versículo 8 está escrito: Eu sou o Senhor Yahvé. Yahvé quer dizer Senhor ou Jeová, o único Deus, e não dividirei a minha glória com as imagens ou com os ídolos. Meus caríssimos, se tem um impacto na sociedade avassalador, destrutível, é o impacto causado pela idolatria. O apóstolo Paulo fala que idolatria é um pecado da carne, é uma obra da carne. Aos Gálatas 5,19 está escrito que idolatria, inimizades, porfias, dissensões, facções, orgias, mas elas começam com a prostituição e especificamente a idolatria. Na época dos romanos, do Império Greco-Romano, muitas virgens eram entregues aos sacerdotes nos templos para serem prostitutas dos sacerdotes nos templos. Isso causava e causou um impacto social e moral decadente nas sociedades antigas, porque cada uma dessas mulheres elas tinham um Deus estranho. Salomão, por exemplo, ele tinha várias mulheres, várias concubinas. Para cada uma delas ele tinha que fazer um altar de um Deus diferente. E a Salomão tinha sabedoria, mas acabou se tornando em burrice, porque ele passou a adorar a criatura ao invés do Criador para satisfazer as suas mulheres. Tem um texto em Atos capítulo 14, versículo 11, que Paulo e Barnabé entram numa cidade chamada Licaônia, que era uma cidade onde tinha a religião greco-romana. E Paulo, pregando o evangelho para um aleijado de nascença, ele acreditou na palavra e Paulo viu que ele tinha fé suficiente para ser curado. Paulo ora estendendo as mãos sobre aquele enfermo e ele levanta-se. O povo, quando viu aquele espetáculo, não era acostumado a ver aquilo. Em nome de Jesus, o paralítico levantar, disseram: eis que os deuses estão conosco em forma humana. As pessoas eram tão enraigadas na idolatria que chamaram a Barnabé de Zeus, o principal deus do panteão grego. Em outras traduções diz que chamou a Barnabé de Mercúrio e a Paulo de Júpiter. Na tradução católica da Bíblia de Jerusalém diz que Paulo foi chamado de Hermes. Eram deuses da mitologia grega romana. Zeus grego e Mercúrio da mitologia romana. Então, esses deuses eram comparados como se Paulo e Barnabé fosse, naquele momento, uma deidade, uma manifestação do divino no humano. E o que aconteceu? Os sacerdotes daquela cidade de Licaônia, do templo de Zeus, pegaram o boi para sacrificar, vestiram de grinalda, para sacrificar aos pés do apóstolo Paulo e aos pés de Barnabé, mas eles não aceitaram. O que me deixa intrigado é que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela permite a veneração dos ídolos, a veneração de Paulo como um ídolo, e Paulo não aceitou esse tipo de iniciativa, porque quando os sacerdotes vieram para adorar o mesmo como se ele fosse um Deus, ele rasgou as suas vestes, pulando no meio da multidão e dizendo: não faça isso, porque nós somos homens como vocês, e a honra e a glória e o poder é para o Deus Todo-Poderoso. No Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Naquela época era prata e ouro, hoje é gesso, é barro, porque o ouro ficou muito caro e existia muito roubo de imagens. Os deuses deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Som algum sai da sua garganta.
Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Torne-se semelhantes a eles todos os que os fazem e todos os que neles confiam. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, Yahvé, o único e verdadeiro Deus.